Olá, garotinhos e garotinhas. Na aula de hoje, a gente vai aprender as definições básicas de função de segundo grau, ou função quadrática, né, que é a mesma coisa, e a gente vai identificar os valores de a, b e c dessa função e também desenhar gráficos, certo? É uma introdução mais básica. Notem que aqui está escrito dados a função, dados a, b e c, né? A, b e c, números reais, a diferente de zero. A função é quadrática, ela é definida por uma função que vai de RR, onde f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Esse f de x é a mesma coisa que o y da nossa função, né? Então, ax ao quadrado mais bx mais c. Observem que o nosso A sempre vai estar acompanhando x ao quadrado, o B sempre vai estar acompanhando x e o C vai estar sozinho. Vamos ver alguns exemplos de funções de segundo grau aqui e a gente vai identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C de cada uma delas, certo? Então vamos lá. Primeiro exemplo. Quem é o coeficiente A dessa função? É o valor que acompanha x ao quadrado, ou seja, 2. Quem é o nosso B? É o valor que acompanha o x, ou seja, menos 3. É um número, são valores reais, números reais. E o C é quem está sozinho, mais 5, mas a gente pode escrever 5, que a gente não precisa colocar o sinal, né? Então, acabei de identificar o A, B e C. Na letra B, essa é uma função incompleta, ou seja, é a mesma coisa que a gente tivesse assim, ó, x ao quadrado menos 2x mais 0. Então, o nosso A é quem acompanha o x ao quadrado, que está aqui do lado, como não aparece número nenhum, significa que é o número 1, porque 1 vezes x ao quadrado vai dar o próprio x ao quadrado, então aqui é 1. O nosso B é menos 2, e o nosso C é 0, porque não tem nada aqui, né? É a mesma coisa que fosse mais 0. Quem é o A do próximo exemplo? O A, novamente, quem acompanha x ao quadrado, só que agora vejam que tem o sinal negativo antes do x ao quadrado. Ou seja, não é mais 1, agora é menos 1. O nosso B é quem acompanha x, mas o x não aparece aqui. Então, o nosso B é 0. E o nosso C é 3. Novamente, 1 é incompleta. O B é 0. Outro caso de incompleta. Notem que agora eu troquei a ordem. Estão vendo que esse exemplo aqui está trocada a ordem. O x ao quadrado não aparece primeiro. Mas o A continua sendo quem acompanha x ao quadrado. Quem está acompanhando x ao quadrado aqui é menos 1. Não aparece nada, significa que é 1, como tem o sinal negativo. E o nosso B é quem acompanha x. Tem x aqui? Não tem, logo B é 0. E C é o número que está sozinho. Quem é o número que está sozinho? Esse número aqui. Notem que nesse caso aí veio fora de ordem. Aqui mais uma, na letra E, mais uma fora de ordem. A é quem acompanha x ao quadrado, ou seja, 2. B é quem acompanha x, ou seja, 3. E C é quem está sozinho, menos 7. Então, C é menos 7. No último caso, na letra F, é só um exemplo que aparece também, mas não com a mesma frequência que os demais, que a gente tem frações na função. Não muda nada. O A continua sendo quem acompanha x ao quadrado. Todo esse número aqui, né, é uma fração. É a mesma coisa que fosse 1,5, o 3 sobre 2. Se ele fosse um número com vírgula, também seria o coeficiente A. Não tem problema. O nosso B é quem acompanha x, como não tem x vai ser 0. E o nosso C é quem está sozinho, ó, quem está sozinho aqui, ó. Menos 1 sobre 5. Então são números, não são incógnitas, né? Não é o x. O A, B e C tem valores reais, números reais. Vamos para a próxima parte do conteúdo, que é o gráfico da função de segundo grau. Para desenhar o gráfico de uma função de segundo grau, a gente precisa atribuir valores para x e encontrar os valores de y. Toda vez que a gente vai fazer um gráfico, a gente tem que ter pontos, né, para colocar no plano cartesiano. Esses pontos serão x e y de um ponto, as coordenadas do ponto. Então, a gente vai fazer uma tabelinha para descobrir quais valores a gente vai utilizar, certo? Os valores que a gente vai utilizar. Tabelinha aqui. A minha função, eu posso colocar y é igual x ao quadrado menos 2, porque o nosso f de x é a mesma coisa que o nosso y, certo?
Vou atribuir valores para x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, né? A gente pode escolher qualquer valor, porém eu vou escolher valores menores para ficar mais simples o cálculo. Eu escolhi 2 positivos e 2 negativos, eu acho que 5 pontos é suficiente para a gente ver o gráfico com mais perfeição. Escolhemos 2 positivos e 2 negativos para que a parábola fique mais visível, mais nítida a parábola, o desenho da parábola. E o 0 também, né? Que a gente vai encontrar o ponto que toca o eixo y. Então vamos lá. Nessa primeira linha da tabela, x vale menos 2. Então o que eu vou fazer? Vou pegar a expressão da função aqui, trocar o x dela pelo valor dela nessa linha. Essa linha ela vale menos 2. Então o valor de x é menos 2. No lugar do x eu coloco menos 2 e repete o resto da expressão. Então a gente vai ter menos 2 ao quadrado, no lugar desse x aqui, coloquei o menos 2. Menos 2 ao quadrado, esse menos 2 aqui é o valor de c, né? Então repete ele aqui também. Notem que eu só troquei o x por menos 2. Menos 2 ao quadrado vai dar mais 4, porque é menos 2 vezes menos 2, dá positivo. Repete o resto da expressão. 4 menos 2 vai dar 2, então acabei de achar o valor de y dessa primeira linha. O valor de y é 2. Então aqui na outra coluna a gente vai colocar o x e o y, que vai ser o ponto do nosso gráfico. Vejam, e quando o x é menos 2, o resultado de y dá 2. Então, x menos 2, y 2. Achei o primeiro ponto da função. Próximo ponto, para eu colocar no gráfico. Nessa segunda linha, que é o próximo ponto, o valor de x é menos 1. Então, nós vamos fazer menos 1 ao quadrado, menos 2. Quanto dá menos 1 ao quadrado? É menos 1 vezes menos 1 que dá 1. Positivo. Sempre que eleva um número ao quadrado, ele vai dar positivo. Na verdade, sempre que a gente eleva um número onde o expoente é par, o resultado é positivo, certo? 1 menos 2 vai dar menos 1. É só você imaginar que você tem R$1, tem uma dívida de R$2. Então, você vai ficar com a dívida de R$1. Então, quando x é menos 1, y é menos 1 também. Próximo ponto. X aqui agora é 0. Então, 0 ao quadrado não precisa colocar no parênteses porque o 0 não é negativo, né? 0 ao quadrado dá 0. Repete o menos 2. 0 menos 2 dá menos 2. Então, 0 é o x e o y menos 2. Próximo ponto. X vale 1 aqui. 1 ao quadrado menos 2 é igual a 1 ao quadrado dá 1. Repete o menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Então, a gente tem 1 e menos 1. Achei mais um ponto. Y é igual, quanto vale x aqui? Vale 2. 2 ao quadrado menos 2. No lugar do x da expressão, eu botei o 2. 4 menos 2 é igual a 2. Vejam que 2 ao quadrado e menos 2 ao quadrado dá o mesmo resultado, dá 4. Porque quando eleva ao quadrado, tudo fica positivo. Então, 2 e 2. Agora nós vamos desenhar o gráfico. Para desenhar o gráfico, eu vou ter que utilizar esses pontos aqui. Então, eu vou montar o gráfico da função, certo? Vou fazer aqui no cantinho, certo? Não precisa desenhar um gráfico tão grande, porque a gente só tem valores de 0 até 2, né? Então, eu vou fazer o meu x e o meu y vão de 0 até 2. Então, aqui é 1, aqui é o 2, aqui é 1, aqui é o 2, aqui é 1, aqui é o 2. Sempre o eixo que está em pé é o y, sempre o eixo que está deitado é o x. Aqui, x é 1, opa, aqui x é 2, aqui x é menos 1, aqui x é menos 2, y menos 1, menos 2, 1 e 2. Vamos marcar os pontos. Aqui no meio é 0, né? Vamos lá.
Quando x é menos 2, y tem que ser 2. Então, tem que estar na direção desse menos 2 aqui e na direção do 2 do y. Então, o ponto é esse. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é menos 1 e menos 1. Então, x é menos 1, y é menos 1 na direção dos dois. Ó, tá vendo que esse pontinho aqui está na direção do menos 1 do x e do menos 1 do eixo y? Acabei de marcar o ponto. Aqui, quando x é 0, então tem que estar nessa direção, na direção do 0 do x. Y é menos 2, então em cima do menos 2. Toda vez que uma das coordenadas for 0, o ponto vai estar ou no eixo y ou no eixo x. Se x vale 0, o ponto está no eixo y. Se y vale 0, o ponto está no eixo x. Então, vendo que eu marquei exatamente em cima do eixo, exatamente nessa reta, porque x vale 0. Então, vai ter que estar na direção do 0, na direção do centro. Por isso, está em cima do eixo. Quando x é 1, y é menos 1. Então, x é 1, y é menos 1. Está aqui o nosso ponto. Toda hora acontece isso. Jesus, apaga a luz. Espera aí. Marquei. Agora, não está bem marcado esse pontinho aqui. Vamos marcá-lo. É porque toda vez que eu faço... Foi. Tá visível. Agora, quando x é 2, y é menos 2, então o pontinho está marcado aqui. Outra vez. Marquei esse ponto. Marquei esse ponto. Não marquei. Agora marquei. Notem que quando a gente marca esses pontos aí, a gente vai ter, quando a gente traça eles, sempre vai ser o formato de uma parábola. Talvez eu não desenhe com tanta perfeição. Isso aqui, gente, é uma parábola. Uma parábola então todo gráfico de uma função de segundo grau, ele vai ser uma parábola voltada para baixo ou uma parábola voltada para cima. Nesse exemplo que a gente acabou de fazer, a parábola é voltada para cima. E o que faz a gente identificar se a parábola é voltada para cima ou para baixo é só olhar o valor de A. Qual é o valor de A aqui? A vale 1, que é o número que está acompanhando x ao quadrado. Qual é o valor de B? B é 0. Qual é o valor de C? C é menos 2. Então vejam que como A é positivo, a parábola sempre é para cima. É até uma forma de você verificar se você fez o gráfico corretamente. Se o A é positivo e a sua parábola deu o desenho perfeito para cima, está correto. Marquei esses dois pontos aqui, acabei de fazer o gráfico. Vamos para a próxima. Próxima função. Novamente faz a tabela, né? Vou desenhar a tabela. Escreve aqui em cima a função. Eu sempre coloco no lugar do f de x, y eu uso aqui. Mas pode usar f de x, não tem problema. Vamos lá, nossa função x ao quadrado é igual, f de x é igual a x ao quadrado menos x. O nosso a é quem acompanha x ao quadrado. Tá vendo aqui? Ó, esse número aqui que é o nosso amiguinho invisível, vale 1. B é quem acompanha x. Tá vendo que B também pode ser 1, não aparece aí, mas a gente sabe que existe. Então é menos 1, certo? Vamos lá, escolham valores para x, né? De novo, mesmos valores, é claro, não vou ser boba, né? Vou usar os números mais facinhos de calcular, que é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vamos lá. Descobrir os valores de y para cada um desses valores de x. Quando x é menos 2, a minha função agora é diferente. Ó, é x ao quadrado menos x. Então, menos 2 ao quadrado, no lugar de x eu botei o menos 2, menos 2, no lugar do outro x eu também botei menos 2. Então agora já ficou um pouquinho diferente do exemplo anterior. Eu tenho x ao quadrado menos x, então é menos 2 ao quadrado menos 2. Esse menos aqui é da expressão da função e esse menos é do valor de x aqui. Vamos lá. Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 2, menos com menos dá mais, jogo de sinal. 4 mais 4 é igual a 8. Achei o valor de y, né? Vou botar aqui, que agora eu já sei o espaço que eu vou utilizar. X, Y. Vamos lá. Achei o primeiro ponto do meu gráfico. X é menos 2, Y é 8. Próximo.
Menos 1 é o x ao quadrado menos menos 1. Novamente, a gente tem menos 1 ao quadrado, menos da expressão, menos do valor de x. Então, menos 1 ao quadrado dá 1, menos com menos dá mais 1 é igual a 2. Logo, menos 1 e 2 vai ser o próximo ponto. Agora, x é 0. 0, opa, nem precisa disso aqui, ó, galera. Esse parênteses aqui não precisa não, só vai dar trabalho. No lugar do x eu botei 0. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que dá 0. Menos 0. 0 menos 0 continua 0. Tudo é 0. Então, quando x é 0, y também é 0. Próximo valor de y, quando x é 1. 1 ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos x. Então, 1 ao quadrado menos 1. Porque aqui, nessa linha da tabela, x vale 1. 1 ao quadrado dá 1. Menos 1 é igual a 0. Então, 1 e 0 é o próximo ponto. E o último ponto, 2 ao quadrado menos 2 é igual. 2 ao quadrado, 4, menos 2 é igual a 2. Logo, x é 2 e y é 2. Achei o ponto. Agora, esse gráfico vai ser um pouquinho maior, porque a gente tem até o número 8, né? Então, eu vou fazer assim, olha. Vou botar o x cá embaixo para poder o y ir até o 8, né? A gente não tem linhas aqui para fazer com perfeição, mas é o mais perto possível. A distância de um ponto até outro tem que ser a mesma. Então, aqui eu tenho os valores de x. Então, aqui é 1, aqui é 2, aqui é o nosso x, aqui é o nosso eixo y, aqui é menos 1, menos 2, y vai ter valores, pode ser 2, deixa eu ver o que mais, y só vai ser 2, 0 e 2, né? Então, 3, 4, o dobro do 4 vai ser o 8, então o 8 vai estar mais ou menos aqui, né? Então, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos lá. Primeiro ponto, x, eixo x, menos 2, que é o primeiro valor, x sempre é o primeiro valor, e y é o segundo valor, que é 8. Então, eu vou lá do menos 2, na direção perfeita, até o 8, marca esse pontinho aqui. Esse é o ponto, primeiro ponto. Segundo ponto, x é menos 1, y é 2. Vamos lá, menos 1 e 2. Marquei o segundo ponto, na direção do menos 1 do x e na direção do 2 do y. Terceiro ponto, x é 0, y é 0. Lembra do que eu falei no último exemplo? Quando 1 é 0, vai estar no eixo. Quando os 2 é 0, vai estar no eixo. Então, tem que estar na direção do x e na direção do y. Então, é essa coordenada aqui do meio. Essa. Pronto. Esse é o ponto 0, 0. Agora, quando x é 1, y é 0. Então, vai ser aqui. Opa. Quando x é 2, y é 2, então vai ser aqui. Note que a gente tem, deixa eu só traçar mais forte aqui o ponto, a gente tem uma parábola novamente, mas essa parábola, ela vai acontecer assim, ó, vai ter aqui, 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 chegou na direção, vai ter que descer e subir. É porque a gente ainda não sabe que ponto é esse aqui, ó. Então a gente não traça ele, só traça a nossa parábola mesmo. Então eu tracei a parábola, né? Ficou perfeita, perfeitamente, ficou maravilhosa, uma obra de arte. Então essa parábola aqui, ó, antes da gente ir para o próximo ponto, a gente tem que descer para o vértice e subir. Ah, Monique, mas o vértice pode estar mais lá embaixo, professora Monique. A gente não sabe, eu vou ensinar ainda em outras aulas como calcular o vértice, mas por enquanto a gente tem uma estimativa, a parábola é mais ou menos assim, eu estou passando pelos pontos que eu encontrei. Vamos lá? Próximo exemplo. Novamente, traçar gráfico, beleza, galera? X, esse aqui vai dar mais trabalho. Por que vai dar mais trabalho? Porque a gente tem uma expressão maior, y é o nosso f de x, e a gente vai ter tudo isso aqui para colocar. Então, por isso vai dar um trabalhozinho a mais. Mas nós estamos de quarentena, aqui todo mundo. Vamos lá. Valores para x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vamos lá. Y é igual a menos x ao quadrado
mais 2x menos 1. Vamos calcular. Nessa primeira linha, x vale menos 2. Então, menos 2 ao quadrado, mais, tem que ter muito cuidado com o jogo de sinal aqui. Mais 2, repetida a expressão, no lugar do x, bota menos 2 com parêntese, menos 1. Aqui a gente não escreveu, mas a gente sabe que é uma multiplicação, né? Vamos lá. Primeiro, menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4. Só que tem esse menos aqui, da expressão. Então, eu vou repetir o menos da expressão e vou fazer menos 2 ao quadrado. 4. Beleza. Próximo. Mais 2 vezes menos 2. Menos 4, Monique. Menos 4. E aqui, menos 1. Então, menos 4 com menos 4 dá menos 8. Menos 8 com menos 1, menos 9. Já sei que a minha tabela vai até aqui na frente. A gente vai usar esse slide todo. Tem que precisar de outro para fazer o gráfico. Vamos lá. Próximo. X aqui vale menos 1. Então, menos 1 ao quadrado mais 2 vezes menos 1, menos 1. Tá vendo que no lugar do menos 2 agora é menos 1. Porque no lugar do x, agora x vale menos 1 nessa linha. Então, menos 1 ao quadrado dá 1. Resolvi ao quadrado, bota esse menos aqui da expressão, repete. Mais 2 vezes menos 1 dá menos 2. E aqui repete o menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3, menos 1, menos 4. Próximo, x vale 0. Agora não precisa do parêntese. 2 vezes 0, menos 1. Toda vez que x é 0, o resultado do y é esse aqui, ó, é o valor de c. Veja, 0 ao quadrado, 0. Esse menos tanto faz. Mais 2 vezes 0, mais 0, menos 1. Então, menos 0 mais 0, 0, não faz diferença, então o resultado é menos 1. Tá vendo? O próprio c. Y é igual, agora x vale 1. 2 vezes 1, menos 1. Então, 1 ao quadrado dá 1, então menos 1. Mais 2 vezes 1 dá 2, menos 1. Estou repetindo a expressão, certo? Resolvi 1 ao quadrado aqui, deu 1. 2 vezes 1, 2, e o resto eu repeti. Menos 1 mais 2 dá mais 1. Mais 1 menos 1 vai dar 0. Só você fazer menos 1 com menos 1. Duas dívidas de R$1 e R$2 para pagar. Então, a gente acaba pagando a dívida e não fica com dívida e nem fica com dinheiro. Então, o y é 0 na outra linha. Nessa linha, x vale 2. 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 menos 1. Vamos lá, no lugar de x eu botei o 2 agora. Menos 4, né? Mais 4. Entenderam por que aqui não precisa do parêntese? Porque o valor de x é positivo, então a gente não vai ter que separar o sinal de multiplicação do sinal do número. Aí não precisa de parêntese. Parêntese é mais usado para separar sinais e operações, né? Priorizar operações. Menos 4 mais 4 dá 0, menos 1 dá menos 1. Vou baixar mais aqui. Então, primeiro ponto, menos 2 e menos 9. Menos 1 e menos 4 é o segundo ponto. Próximo ponto, 0 e menos 1. Próximo ponto, 1 e 0. 2 e menos 1. Ok, agora a gente vai fazer o gráfico, certo? Como a gente não vai ter espaço aqui, eu vou passar para o próximo slide. Menos 2 e menos 9, menos 1. Menos 9, menos 4, menos 1, 0 e menos 1. Menos 9, menos 4, menos 1, 0 e menos 1. Esses são os valores de y que a gente encontrou. E o x é o que a gente sempre usa, né? Então, por isso que eu só coloquei na cabeça os do y. Mais 1 e aqui 2. Então, esses são os pontos que eu tenho que botar no gráfico. Galera, eu só repetir a coluna da tabela, tá? Se vocês voltarem um pouquinho o vídeo aí, vocês vão ver que eu repeti exatamente o que estava na última coluna. Porque eu não tinha espaço para fazer o gráfico. Vamos lá. Agora, y é negativo, o maior valor de y é negativo. Então, eu vou botar... Isso aqui é o meu eixo y, eixo x,
Vamos fazer esse gráfico mais bonitinho. Eixo Y, eixo X, vamos lá. 1, 2, esse eixo é como se fosse uma régua, né? A gente tem a mesma distância do 0 para 1 é do 1 para o 2. É um plano cartesiano. 1, 2, menos 1, perdão. Menos 2, menos 3, menos 6, menos 9. Precisa traçar todos os pontos? Não, só faz a estimativa. Ó. Eu pensei na distância até o 3 e a distância até o 6 e até o 9, mas vocês podem fazer todos se quiser. Faz o 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tanto faz isso. X sendo menos 2, y é 9. Então, quando x é menos 2, y é 9. Então, nosso ponto está aqui. Quando x é menos 1, ou seja, aqui nessa direção do menos 1, no eixo x, vai no eixo x e procura o menos 1. Aqui. Já está nessa direção. Y é menos 4. Então, menos 4 é aqui, depois do menos 3. Menos 4. Quando x é 0, y é menos 1. Então, aqui em cima do menos 1 é tal ponto. Quando x é 1, y é 0. Então, lembre-se que na direção do 0, toda vez que alguém é 0, vai estar em cima do eixo. Então, esse ponto que x é 1 e y é 0, está na direção do 0 do eixo y e no 1 do eixo x. É só você olhar assim, ó. Y é 0, vai estar em cima do 1. X é 0, vai estar em cima do menos 1 do y, porque aqui menos 1 é y. Próximo, x é 2, y é menos 1. Quando x é 2, y é menos 1, nessa direção. Pronto, já temos aqui traçado mais ou menos como vai ser nossa parábola. Perfeita. Aqui dá uma curvinha, viu, galera? Porque perdoa a mão, perdoa a mão. Então, aqui, com toda essa perfeição, a gente tem a parábola. Vejam que essa parábola aqui foi o primeiro exemplo que a gente resolveu, que a parábola está voltada para baixo. Por quê? Porque o a dessa função, ele era menos 1. A gente tinha que essa função, ela era menos x ao quadrado mais 2x menos 1. Então, o a é menos 1. Como a é menos 1, a é negativo. Como a é negativo, a parábola é voltada para baixo. Se a é positivo, a parábola é voltada para cima. Ok, galera? Então, até a próxima aula, que a gente vai estar dando continuidade à aula 2 de função quadrática. Bons estudos, me acompanhem no Instagram, me acompanhem aqui na página, curtindo e participando do canal, se inscrevendo, beleza? Valeu!